Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui falando sobre os tipos constitucionais dentro daquele modelo que eu expliquei dos 8 elementos, na estrutura e padrão de organização. A estrutura é o nosso corpo, né? Como é que ele está montado, digamos assim, né? Qual é o seu formato, é, que tipo de formas, né? Resumidamente falando, ele apresenta. E isso auxilia, mais uma vez, repetindo para vocês, a escolha dos medicamentos homeopáticos mais relacionados a esse tipo constitucional, a esse indivíduo. E agora eu vou falar com vocês sobre o fosfórico. Como vocês conseguem visualizar na imagem, na foto, na fotografia, uma menina com o corpo mais alongado, alguns diriam mais emagrecido, né? Ela é longilínea, que a gente chama. E dentro da estrutura, o crânio, né, ele se desenvolve um pouco mais do que as outras partes do rosto, né? Então aqui essa parte superior, ela se desenvolve mais do que essas outras partes, tá? Dividindo o rosto, aqui na verdade o crânio, aqui tudo faz parte do crânio, dividindo ele em três, e essa parte superior do crânio, ela é mais desenvolvida. Nas mãos, né, a gente avalia também, eu não falei no carbônico, mas essa proporção entre as falanges, né, distais, né, como é que ela se apresenta e, além disso, a sua largura, tá? Então, no fosfórico, os dedos são mais afilados, eles costumam ser mais afilados. Além disso, a angulação já do cotovelo em torno de 180 graus para mais, né? Acima de 180 graus. A angulação ali da costela, que eu falei daqueles ossos da costela, no final da costela que a gente vê a angulação, ela é menor do que 90 graus. Porque você está pensando num corpo mais alongado, concorda? E em termos de metabolismo, o fósforo, né, faz parte do metabolismo de lipídios, né, dos carboidratos, das proteínas, e é ele que acumula, que é o responsável pela nossa energia, né? Não sei se vocês lembram de biologia, daquele ADP, ATP, enfim. É a partir da união com o fósforo que acontece esse armazenamento de energia dentro das nossas células, lá nas mitocôndrias, enfim. Vocês podem lembrar isso da fase de escola de vocês, né? Para quem não é da área de biologia ou saúde, enfim. E dentro do tipo constitucional fosfórico, são pessoas, então, que apresentam na dentição uma arcada dentária um pouco diferente, porque os elementos dentários, os dentes, eles são mais afilados, né? Pode haver uma alternância, com dentes um pouco mais quadrados, mas normalmente eles são mais afilados, mantendo uma organização, ainda mantendo uma organização. Mas como eu falei, pode haver isso observamos em muitas pessoas, em várias pessoas, a maioria dos indivíduos, na verdade, acabam tendo uma associação de elementos, mas com uma predominância de um deles. Então, pode ocorrer sim de um tipo constitucional que a gente fala que é um subtipo, o fluórico, né, que esses dentes eles são mais tortuosos, eles não acompanham uma linha, né, e eles são mais rodados, digamos assim. No fosfórico, vocês podem ver aquela frouxidão ligamentar, quando você pede para a pessoa puxar o dedo e colocar aqui no antebraço e levar o primeiro dedo da mão, né? E eles conseguem ter uma frouxidão ligamentar um pouco maior. Crianças que têm facilidade de fazer determinados exercícios de alongamento, conseguem fazer aquele espacar, né? A criança que abre as pernas, né? Consegue fazer isso com uma determinada facilidade, curvar o corpo, enfim. Em termos metabólicos, são indivíduos com um metabolismo mais acelerado, então uma tendência ao hipertireoidismo, consome muita energia, é aquele famoso magro de ruim, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o indivíduo que come, se alimenta muito bem, a criança se alimenta muito bem, mas tem uma dificuldade de assimilação e ela se mantém magra, né? Então, tem tendências a colesterol mais baixo, a pressão arterial mais baixa, e são indivíduos que acabam tendo o intestino
dependendo, o que faz muita acúmulo de gases, na verdade, né? Indivíduos que acabam acumulando mais gases, enfim, fezes um pouco mais para amolecidas, e no carbono, por exemplo, fezes um pouco mais para endurecidas, não? E aí no desequilíbrio há alteração para constipação, ressecamento, enfim, no caso do carbono. E outra questão em relação ao comportamento, né? São indivíduos que, por conta desse metabolismo mais acelerado, eles são ativos, concentrados por um tempo. Costumam pegar as informações, captar e assimilar de uma forma rápida, mas por conta dessa energia, né, acelerada, eles se distraem com uma certa facilidade. Então, às vezes, aquela criança que o professor explicou, ele assimilou e entendeu o que ele quis dizer, e pronto, já está distraído, conversando, e às vezes é perguntado, questionado sobre aquilo e não consegue responder. Mas ele conseguiu entender o que foi explicado. E existem outras questões, né, relacionadas ao fosfórico, por exemplo, né, em relação a quadros respiratórios, IVAs, né, infecções de vias aéreas recorrentes, por conta de uma predominância, né, de uma imunidade mais inata, né, principalmente na infância. A criança também vive com aquelas secreções recorrentes por conta de contato com outras crianças, enfim. E vocês podem observar que cada criança tem um amadurecimento diferente da outra em relação ao sistema imunológico. Quadros respiratórios de tuberculose, por exemplo. Tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês sobre o tipo fosfórico, que pode estar associado às outras constituições, mas essas são as características mais predominantes desse alimento. E, da mesma forma que eu falei que os medicamentos, né, possuem uma associação com outros elementos, então, por exemplo, o, o fósforo com o potássio, cário fosfórico. Essa conformação leva a uma agitação ainda maior, pessoas que têm dificuldade em termos de provas, estafa mental, se esgotam facilmente após uma atividade intensa de estudo, de concentração ou atividade de trabalho laboral. Após muita concentração, eles se desgastam, ficam totalmente fadigados, enfim. Aí tem a magnésia fosfórica, assim como tem o carbônico, todos esses outros elementos, tá bom? É a base e o ácido, mas e a associação com outras constituições, por exemplo, a calcária fosfórica, a gente já tem uma junção desses dois tipos constitucionais, né? Tendendo mais para o ácido, no caso fosfórico, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês desse tipo constitucional. Podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários ou me enviar por direct. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.